Segundo Reis, irmãos, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 23. Em seguida alguns outros versículos, mas eu vou mencionando para o irmão poder acompanhar a leitura. Perdão. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua casa. Versículo 26. E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22, por favor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Alguém consegue dizer amém? Diga comigo assim: Senhor, eu preciso entender o que está escrito aqui. Eu peço que o Espírito Santo ilumine a minha mente e me esclareça a tua palavra. Amém. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: andar diante de Deus é uma decisão pessoal. Andar diante de Deus é uma decisão pessoal. Meus irmãos, nós ficamos 7 semanas seguidas, com uma ou outra interrupção, falando sobre rompendo com as maldições. Eu disse algumas vezes ao longo daquelas semanas que uma maldição só prevalece na minha e na sua vida se eu decidir dar continuidade aos atos pecaminosos, se nós decidirmos dar continuidade aos atos pecaminosos dos nossos ancestrais. Ao longo destas semanas eu falei sobre o que não é maldição hereditária, mas pode se constituir numa maldição por causa da nossa maneira de conduzir. Por exemplo, nossa atitude mental, nossas palavras e assim por diante. Ao longo destes dias eu falei sobre romper pontes, quebrar vínculos, romper com legalidades. Falamos aqui sobre os gafanhotos descritos no livro do profeta Joel e como eles agem e como podem ser vencidos.
Na semana passada eu falei aqui, eu comecei a falar sobre alguns homens, e não vou continuar por muito tempo. Hoje é o último que nós vamos falar para fecharmos esta série de mensagens, sobre homens que tinham tudo para serem um fracasso, tudo para serem uma tragédia, e reverteram a situação da sua vida a partir de atitudes que eles tomaram diante de Deus acerca da sua própria história. Então, semana passada eu falei aqui de Jabez, um homem cujo nome significa dor, sofrimento, e como Jabez, por meio de uma oração, se tornou o mais ilustre dentre todos os seus irmãos. Então toque assim de leve no vizinho e fala com ele: uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode mudar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre Josias. Josias é uma das provas, uma das garantias, uma das confirmações de que as palavras de Salomão em Provérbios 26 têm procedência espiritual, quando Salomão diz assim: a maldição sem causa não encontrará pouso. Se nós ouvirmos, eu vou falar bem rapidinho sobre o contexto político e espiritual que Josias vivera em Judá, o irmão vai perceber que ele estava inserido num ambiente de completo desvio espiritual, num ambiente de completa corrupção política e de completa idolatria. Entretanto, ele toma uma posição, decide ser diferente e Deus o abençoa. Se nós voltarmos para compreendermos a história de Josias, lá para os dias de Salomão, nós vamos perceber que Salomão, quando começou a reinar sobre Israel, presta atenção para você compreender um negocinho bem importante, que vai lhe ajudar muito na compreensão da leitura do Antigo Testamento. Quando Davi reina sobre Israel, a Bíblia diz que Davi eliminou todos os inimigos de Israel. Não ficou ninguém para Salomão derrotar depois, a não ser um ou outro inimigo interno, que Salomão teve que resolver situações internas. Quando morre Davi, o reino estava livre de cercos, mas não estava organizado enquanto nação. Então a função de Salomão foi organizar Israel enquanto nação, preparar a sua estrutura, a sua infraestrutura, organizar a economia de Israel, e Salomão o fez de tal forma que uma leitura do período do reinado de Salomão, segundo as crônicas, primeiras crônicas do capítulo 1 até o capítulo 9, vai nos mostrar, segundo as crônicas, que o reinado de Salomão foi tão próspero que a Bíblia diz que pedras preciosas em Israel eram comuns como pedra qualquer. O texto diz que Salomão comprava ouro de Ofir, cavalo de raça no Egito, prata na Arábia, cedro no Líbano, mão de obra especializada na Síria e em Tiro, e pagava com azeite e cevada. Ou seja, a economia em Israel estava muito bem. O nível intelectual de Israel nos dias de Salomão também era muito bom, tão bom que a Bíblia descreve que os reinos da terra enviavam os seus príncipes para virem estudar em Jerusalém e aprenderem da sabedoria de Salomão. Quando Salomão morre, isso está lá no capítulo de número 11 de 2 Crônicas, Roboão, seu filho, passa a reinar em seu lugar, e Roboão
se tornou um homem, um rei cruel, um rei impiedoso. Ele chegou a dizer para os homens de Israel que o seu dedo mindinho, o seu dedo menor, pesaria mais do que os lombos do seu pai. Com isso, Roboão oprimiu o povo, e esta opressão causou uma divisão política na nação. É isso que eu quero que você lembre sempre aqui, para compreender a leitura do Antigo Testamento. E esta divisão levou 10 tribos para um lado, politicamente falando, e 2 tribos para o outro lado. A partir daí, estas 10 tribos passam a ser chamadas de Reino do Norte. Diga comigo, Reino do Norte. Sempre que o irmão ler profetas do Antigo Testamento falando para o Reino do Norte, está falando para essas 10 tribos que eram chamadas de Israel, cuja capital era Samaria. E as outras 2 tribos foram chamadas de Reino do Sul. Diga comigo, Reino do Sul. Reino do Sul também era chamado de Judá. Por isso é importante lembrar que o cativeiro babilônico, por exemplo, não é o cativeiro de Israel, é o cativeiro de Judá, cuja capital era Jerusalém. Estes 2 povos, que na verdade eram um povo só, dividido, de vez em quando entrava em choque, entrava em clima de guerra, embora algumas vezes Deus os proíbe de lutarem um contra os outros, porque eles eram irmãos. O ambiente do reinado de Josias é o Reino do Sul, Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Ao longo do livro das crônicas, estou lhe dizendo tudo isso para o irmão compreender o ambiente de Josias, e que ele tinha tudo para ser um desviado, sem temor de Deus, mas decidiu servir ao Senhor. Diga comigo, decidiu servir ao Senhor. É para você compreender que nos dias que se seguem a Roboão, Judá viveu alguns períodos, alguns ciclos de profanação e restauração espiritual. Depois de Roboão, por exemplo, o rei Asa restaura o templo, restaura o culto. Depois que Roboão causa a divisão das tribos, tanto Israel quanto Judá embrenham-se na idolatria. Segundo as crônicas 12 revelam que o rei Sisaque do Egito veio contra Judá e o oprimiu. E a Bíblia diz claramente no capítulo 12 de Segundo as crônicas que Deus permitiu Sisaque prevalecer contra Judá, porque Judá se afastara do Senhor, abandonara ao Senhor. Diz aí para o seu vizinho: se afastar de Deus é problema. Se afastar de Deus é problema. Por causa disso, Judá foi vencido por Sisaque. Aí Asa restaura o culto, restaura o templo. E no final da vida de Asa, a vida deste rei também não terminou muito bem. Depois do rei Asa, Joás faz mais alguns reparos no templo. Aí vem Acás e se torna um dos reis mais cruéis do reino de Judá. E Judá passa a viver, o Reino do Sul passa a viver esta inconstância, esta variação de adoração e espiritualidade, com um rei que restaura, outro rei que profana. Depois de Acás teve a ousadia de pegar todos os utensílios do templo, isso tudo está em crônicas, tá? Entregou ao rei da Síria como negociação política e fechou o templo, destituiu os sacerdotes, encerrou o culto. Anos depois vem Ezequias.
Ezequias restaura o culto, reabre as portas do templo, reorganiza o templo e volta a adorar ao Senhor. Depois de Ezequias vem 2 reis malignos. O nome deles era Manassés e Amon. Para o irmão ter uma ideia sobre quem era Manassés, basta ler como a Bíblia o descreve no capítulo 21, versículo 2 do 2º livro dos Reis. Diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Na Bíblia hebraica, quando se descreve Manassés, diz assim: ele fez tudo que aborrecia ao Senhor. Ou seja, Manassés quebrou todas as regras, chutou o balde, desrespeitou todos os princípios, agiu deliberadamente contra Deus, de maneiras que a nação inteira se desviou. Quando Manassés morre, vem Amon, seu filho, e Amon reina em lugar de Manassés. E a Bíblia diz no texto que nós lemos, versículo 19, que Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E aí o versículo 20 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme fizera Manassés seu pai. Então tanto Manassés quanto Amon, além de se desviarem, desviou todo o povo. Eu quero até fazer um destaque aqui, porque não é muito comum o texto bíblico fazer menção do nome da mãe de seu fulano. Mas aqui no caso de Amon, versículo 19, e no caso de Josias, capítulo 22, versículo 2, o texto faz menção das mães deles. E me parece que a causa, a motivação para esta citação da mãe de Amon e da mãe de Josias é fazer lembrar que a conduta deles estava relacionada à educação recebida em casa, recebida da mãe. Daí Paulo inclusive mencionar a irmã Eunice e a irmã Lloyd, que eram as causas do ministério de Timóteo. Paulo reconhece que a mãe de Timóteo e a irmã Lloyd, sua avó, eram influenciadoras do ministério de Timóteo. Ou seja, quem é mãe, levanta a mão, receba. Receba. Aí, embora o sacerdote da casa, biblicamente, ou o sacerdócio compete ao marido, vou abrir aqui um parênteses e sair um pouquinho da rota, está comprovado que ninguém exerce mais influência na formação de um ser do que a mãe, tá? Do que a mãe. Então lembra disso, por favor. Mas vamos lá. Então o texto sagrado mostra que Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 21 diz que ele andou. Vamos voltar lá para a Bíblia hebraica. Está escrito assim: ele preferiu andar nos caminhos do seu pai Manassés. Pelo que a Bíblia diz que os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em casa, e ele foi sepultado. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Anota esse negócio aí na borda da página da sua Bíblia, aí no cantinho da página.
porque essa informação é interessante. Versículo 1 do capítulo 22 diz que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Havia uma junta administrativa que assumiu o comando do reinado naquele período. O historiador diz que Josias decidiu andar em caminho reto diante de Deus aos 16 anos. Aos 8 anos ele começa a reinar, aos 16 anos ele decide que vai servir a Deus. Aos 20 anos ele faz a reforma do templo de Jerusalém. E aos 26 anos Josias provoca o maior avivamento de Judá depois da inauguração do templo de Salomão. Aí você observa, e é isso que eu quero lhe chamar a atenção, que considerando, estamos falando de maldição, rompendo com as maldições. Maldição hereditária, sim ou não? Bênção hereditária, sim ou não? O que eu quero é que você entenda isso. Josias estava num ambiente de idolatria e desvio completo. O seu avô Manassés é um dos piores reis da história de Judá. Eu vou fazer igual o sertanejo interiorano. Está aqui os teólogos que não me deixam mentir. E Amon, pai de Josias, é outro idólatra desviado. Porém, Josias rompe com a sequência de pecados na sua família e Deus o abençoou. Diz aí para o seu vizinho: Deus o abençoou. A pergunta é esta, e a sua Bíblia, se estiver aberta, vai lhe ajudar a compreender o que Josias fez para romper com a sequência de pecados do seu avô Manassés e do seu pai Amon. O que fez Josias para que Deus viesse a dizer para ele no versículo 20 do capítulo 22 que nenhum mal viria sobre Judá enquanto ele estivesse vivo. Qual foi a postura de Josias para nós aprendermos? Vamos observar na Bíblia. Primeiro, vamos para o versículo 2. O que Josias fez para romper com as maldições? Eu vou te falar isso, porque se nós fizermos, Deus é o mesmo e a vitória virá sobre nós. Versículo 2 diz assim: e fez o que era, não ouviu o que era, fala com força, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira ação de Josias para romper com a semeadura de Manassés e de Amon fez o que era reto. Presta atenção nisto. Fazer o que é reto vai um pouco mais além do que fazer o que é certo. Fazer o que é certo tem a ver com o política e socialmente aceitável. Fazer o que é reto tem a ver com moral e espiritual. Não é apenas social ou político, é moral e espiritual. Fazer o que é certo tem a ver com expectativa. Fazer o que é reto tem a ver com motivação. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer o que é reto. Vou repetir: fazer o que é certo tem a ver com expectativa. Fazer o que é reto tem a ver com motivação.
motivação. O que te motiva a agir desta forma? A sua motivação é honesta, é legal, então é reto. Posso fazer o que é certo só porque socialmente serei aplaudido, politicamente é correto, mas isso não significa que a minha motivação é legal. Fazer o que é reto é a partir da motivação honesta diante de Deus, fazer aquilo que lhe agrada e tornar o seu nome glorificado. E a Bíblia diz que Josias fez o que era reto. Provoca o vizinho, por favor, e diz para ele: não basta estar certo, é preciso ser reto. Tem a ver com integridade, com inteireza. Você me entende? Diga amém. Tem alguém na igreja? Diga glória a Deus. Tem. Vamos lá. Josias toma uma decisão. Fazer o que é reto tem a ver com tomar uma decisão. Eu preguei aqui quinta-feira sobre decisões que podem mudar a sua vida. E eu falei sobre decida orar, decida ler a Bíblia, decida obedecer à voz de Deus, decida não permitir que ninguém defina o seu futuro. Você precisa tomar decisões. A Bíblia diz que Ananias, Misael e Azarias, bem como Daniel, quando chegam em Babilônia, Daniel 1:8, decidem não se contaminar com as iguarias do rei. Fazer o que é reto tem a ver com esta decisão. Josias decide fazer o que é reto, ou seja, meu pai é desviado, meu avô é um idólatra, mas eu farei diferença na geração. Eu farei o que é reto aos olhos de Deus. Trazendo para o campo da maldição ou da bênção, significa dizer que o que o meu avô fez não define quem eu sou. O que o meu pai fez não define quem eu sou. Pode contribuir ou atrapalhar, mas isso depende da minha decisão. O comportamento de Manassés desgraçou a conduta de Amon, mas não afetou a conduta de Josias. Decida acerca do seu futuro. Isso é você e Deus, e Ele aprovará a tua decisão. Quem pode dar um brado de glória a Deus, faça. Decidiu fazer o que era reto. E isso aqui é sério. Vamos lá, vamos aprender com Josias, para a gente conseguir chegar lá na conclusão da linha de raciocínio. Aleluia. Segunda coisa que Josias fez para quebrar com a maldição de Manassés e com a maldição de Amon foi, leia o versículo 2. Olha que coisa interessante isso aqui. O versículo 2 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita nem para a esquerda. Espera. Quem era o pai de Josias? Leia aqui o versículo 26 do capítulo 21. E sepultaram Amon numa sepultura ao jardim de Uzá, e Josias seu filho reinou em seu lugar. Quem era o pai de Josias? Amon. Por que aqui o escritor diz que Josias andou no caminho do seu pai Davi? Dá uma olhadinha para o seu vizinho e fala com ele assim: você pode selecionar os seus referenciais. Você pode selecionar os seus referenciais. Você pode decidir a quem você vai imitar. Josias poderia ter imitado seu pai Amon,
mas ele decidiu imitar o cabeça da família, o cabeça da geração, a raiz da geração. Meu pai Amon era um idólatra, mas o meu pai Davi era crente, temente a Deus. Então eu vou seguir Davi. Ele é da mesma, eu sou da mesma tribo que ele, então eu vou seguir a Davi, porque Deus o abençoou. Provoca de novo o vizinho e diz para ele assim: escolha com cuidado os seus referenciais. Aleluia! Escolha para você um referencial digno de ser imitado por você. Se não dá para ser Amon, Deus já providenciou um Davi. Deus sempre providencia alguém. Não, eu sou assim porque meu pai é. Ah, tá. Deus tem um Davi na tua família para ser teu referencial. Tem um Davi na igreja para ser sua referência. Tem alguém em condição de lhe ajudar a ter uma vida vitoriosa. Escolha com cuidado isso. De quem é a foto que está na porta do seu quarto quando você fecha o quarto? É um pôster de um ator de Hollywood. É um pôster de um jogador do time preferido. Quem são os seus referenciais? Josias decidiu seguir o caminho de Davi. E o fato de Josias, isso é interessante, porque o seu referencial define o seu futuro. Em que aspecto? Se você pretende viver conforme ele viveu, se é um referencial ruim, você vai viver de forma ruim. E se é um referencial bom, você vai seguir caminhos de sensatez. Então é preciso parar e olhar: se o meu pai não pode ser imitado por mim, Deus já providenciou alguém a quem eu posso olhar e dizer assim: Jesus, eu vou seguir os passos, eu vou ser conduzido segundo a forma de andar, de viver daquela pessoa. Escolha os seus referenciais, não se guie por pessoas que não são dignas de serem imitadas por você. Você entendeu? Diga amém. Então perceba isso. Você não tem que fazer isso aqui. Meu pai batia na mulher que moía, então eu também posso dar de tapa. Vai. Meu avô era cachaceiro, que o cachorro lambia a boca, então é por isso que eu sou também. Para com isso. Rompe, corta o vínculo, quebra a ponte, anula a influência. Os demônios que oprimiram algum ancestral na sua família não podem oprimir você. Aliás, alguns deles nem conheciam a graça, e você conhece esta graça que está sendo preconizada e anunciada aqui. Então viva debaixo da graça. Amém? Aleluia. Vamos só mais um pouquinho? Pergunta de novo aí para o seu vizinho: quem são os seus referenciais? Terceira atitude de Josias que o levou a romper com a maldição que havia na vida do seu pai Amon, na vida do seu avô Manassés. A terceira atitude que Josias toma está nos versículos 4 e 5. Olha cá: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram para o povo,
e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Olha para cá. Acás pegou todos os utensílios do templo e entregou ao rei da Síria. Manassés substituiu os utensílios sagrados do templo por utensílios profanos da idolatria. Amon deu continuidade aos pecados de Manassés. Ezequias investiu na limpeza da casa de Deus, investiu na restauração da casa. Você quer romper maldição? Invista na casa de Deus. Diz para o seu vizinho: invista na casa de Deus. O texto diz que Josias pegou o dinheiro que tinha, enviou àqueles que estavam executando a obra de restauração, para que se entregasse ao sumo sacerdote, e ele por sua vez aos que executavam a obra, para que a casa de Deus fosse restaurada. Presta atenção, há um segredo, há um código de prosperidade que Deus libera para quem investe no seu reino. Acredite você se quiser, mas há um código de prosperidade para quem investe no reino de Deus. Tem um irmão nesta igreja, novo convertido, fez um pacto e ele disse: pastor, de cada empreendimento que eu estabelecer, empreendimento comercial, o primeiro mês é uma oferta que eu dedico ao Senhor. Eu já orei por algumas lojas dele nesse período de tempo. Há um código de prosperidade para quem investe no reino de Deus. Presta atenção em Gênesis, capítulo de número 15, quando Abraão, capítulo 14, quando Abraão vai lutar contra os reis de Sodoma e de Gomorra. Foram lutar contra os reis que invadiram Sodoma e Gomorra e levaram a Ló cativo. Abraão venceu a guerra, e a Bíblia diz nos versículos de número 18 que quando Abraão volta de ter vencido a guerra, o rei de Sodoma diz a Abraão: fica com os bens, fica com o ouro, fica com a prata, apenas me entregue pessoas. E Abraão disse: não quero pessoas, não entrego pessoas por prata. Te digo diante de Deus que não quero nenhum cadastro de sapato teu, para quando Deus me abençoar, você não sair dizendo que foi você quem me enriqueceu. Leva o que é teu e deixa o povo. Aí a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, vem, e ele é sacerdote, e ele abençoa a Abraão. Diz aí para o seu vizinho: Deus sempre levanta alguém para te abençoar. Deus sempre levanta alguém para te abençoar. E aí vem Melquisedeque e abençoa Abraão. E quando ele abençoa Abraão, a Bíblia diz que Abraão de tudo lhe deu o dízimo. Não encerra aí, é só você ler o capítulo 15, versículo 1, quando Jeová aparece e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Entra na minha presença e ser perfeito. Quando Abraão libera uma semeadura, libera uma oferta, libera uma semente espiritual, Deus libera uma revelação e lhe promete um filho. Para de ouvir murmurador que murmura da tua oferta, que murmura do teu dízimo. Me apresenta um murmurador próspero que eu estou querendo conhecer. Me apresenta um murmurador abençoado que eu estou querendo ver, tá? Continua semeando, porque a porta de Deus está se abrindo sobre a sua vida. Se você quer romper com maldições, investe no reino de Deus. Aleluia! Provoca o vizinho para ele: investe no reino de Deus.
Vamos lá. Josias investe na casa do Senhor e Deus libera sobre ele um código de prosperidade. Paulo diz aos irmãos em 2 Coríntios capítulo de número 9, que porque eles agiram de benevolência e contribuíram liberalmente, versículo 8, versículo 10 e versículo 11, Paulo diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, também aumentará e frutificará o fruto da vossa sementeira. Ele dá semente a quem? Eu não ouvi. Ele dá semente a quem? Ao que semeia. Presta atenção nisso. Eu disse aqui quinta-feira: Deus não multiplica na vida de quem não frutifica. Você quer bênção para quê? Para guardar? Deus abençoa quem pretende abençoar. Deus abre porta a quem pretende ser instrumento de bênção. Então, em nome de Jesus, rompe com as maldições, se torna um instrumento, um investidor na casa de Deus. Tem gente aí? Vamos mais um pouquinho? Vamos aprender com Josias. Fala aí com o seu vizinho: depois dessa, fala direitinho assim: depois dessa, não fica maldição na sua vida, nem na sua família. Não fica. Depois você ouve de novo todas essas mensagens, você pegar aquilo que te serve diretamente, coloca em prática, você vai ver, sua vida vai dar uma viravolta extraordinária. Josias, em quarto lugar, versículo 11, qual é o segredo para romper com a maldição? Humildade. Olha o versículo 11: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha o versículo 19: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi desde os céus. Arrogância, querido, implanta maldição, implanta miséria. É incrível como certas pessoas têm um pescoço grosso que não ouvem nem a Deus. Se humilha perante o Senhor. Tão logo o Senhor te mostrar o pecado cometido, te humilha, se rende, prostra-te diante dele, porque Deus é benigno e misericordioso. Queridos, eu já disse aqui que nenhum pecado nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho. É incrível como o orgulho nos torna parecidos com Satanás, e é incrível como a humildade é uma espada afiada contra toda a artimanha de Satanás contra a sua vida. Então, reconheceu o erro, desce, não endurece o pescoço, se curva. Dá um toque aí no vizinho e fala com ele assim: te humilha, pó. Eu já falei isso aqui, irmão. Você pode ser lindo, você pode ser linda, mas é pó. Quem pensamos que somos? Morre essa coisa, tomba essa coisa, e amanhã tem que despachar. Você vem toda terça-feira ouvir a palavra que Deus colocou no coração do pastor Josué. Diga amém. Ah, mas Deus usa, meu pastor. Tem dia que não está lá essa coisa toda, mas tem dia, irmão, que Deus usa ele. Tá, amém, glória a Deus. Morreu, vocês deixam aqui? Despacha. Sabe por quê?
só serve porque há um espírito de vida agindo, só serve porque há o Espírito de Deus conduzindo. Se cair, se tombar, se morrer, acabou. Então, em nome de Jesus, pensa nisto: só existimos e nos movemos porque Ele nos permite respirar. Desce. Aliás, de vez em quando eu digo que a vida é uma roda gigante. O cara que está na cadeira de baixo hoje, amanhã pode estar na cadeira de cima. E não significa que ele mudou de cadeira, só significa que a roda girou. Então larga de exaltação, que a pessoa que você pisou hoje lá no trabalho, amanhã pode ser teu chefe. Por isso que o pastor Abílio disse aqui, aliás eu vou repetir o que ele dizia aí para o seu vizinho: cuidado em como você me trata. Fala aí com o seu vizinho: cuidado em como você me trata. Fala com ele: você não sabe quem eu serei amanhã. Fala aí com ele: você não sabe quem eu serei amanhã. É parar essa cultura maligna de tratar as pessoas pelo status que elas têm, pela posição que elas ocupam, pelo poder aquisitivo que elas têm, e tratá-las pelo fato de serem seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então humilha. Aleluia. Diz assim: pastor, para. Eu já estou terminando. Quinto lugar: qual o segredo da vitória de Josias nesse quesito da bênção ou da maldição? Versículo de número 13. Primeiro, Josias fez o que era reto. Diga comigo: fez o que era reto. Segundo, escolheu bem seu referencial. Terceiro, investiu na casa de Deus. Diga comigo: investiu na casa de Deus. Quarto, humilhou-se. Diga aí comigo: humilhou-se. Quinto, olha o versículo 13: ide, consultai ao Senhor por mim. Ei, quer a bênção? Consulte o Senhor. Não faz nada por conta própria. Ouve Deus. Não faça no desespero. Para e ouve. Deus não respondeu, fica quieto. Deus respondeu, mas você ficou meio que em confusão. Deus não é Deus de confusão. Para, consulta ao Senhor, deixa Deus falar com você claramente. Porque se você fizer segundo a direção de Deus, Jeová te respalda. Na página que Jeová carimba, ninguém muda a lei estabelecida. Então consulta ao Senhor, por favor. Consultar o Senhor não é ir na casa do profeta ouvir uma profecia. Me entenda, eu sou crente, eu sou pentecostal, eu creio em profecia, mas consultar ao Senhor não é consultar um profeta como se ele fosse um vidente. Pergunta para Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Se Deus quiser usar um profeta para falar com você, você não precisa ir na casa do profeta. O profeta vem na tua casa porque Jeová manda. Você não precisa marcar encontro com o profeta na casa do vizinho, porque se Jeová quiser, o profeta te encontra no ponto do ônibus e te transmite o que Deus mandou transmitir. Mas não faz sem consultar ao Senhor. Quem age sem consultar ao Senhor corre o risco de ter dificuldade.
Esse aplauso aí foi para quem? Dá uma olhadinha no seu vizinho, fala com ele, consulta ao Senhor. Pergunta para Deus. Você fica consultando o signo? Tem crente que não sai de casa sem ler o signo, o dia de, a previsão para o dia de hoje. Consultando tarô via internet. Tem crente que não vai lá na casa da mulher que joga búzios, mas vai na internet, lá no site, ou no site. Vai lá no site e consulta a previsão da sua vida pelo tarô virtual. Vou repetir. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu creio em profecia. Ainda hoje Deus usou alguém para falar em profecia comigo e falou forte. Falou forte. Mas eu não preciso ir na casa do profeta. O profeta ligou na minha. Aliás, quem ligou foi o filho, para conversar comigo um assunto que tinha nada a ver com profecia. Quero orar contigo. Orou. No meio da oração Jesus tomou e falou. Jesus fala, mas você não precisa ir encomendar. Eu lembro que uma vez uma irmã, meu pai morava em Mairi, a irmã telefonou e disse: eu morava em Feira, meu pai em Mairi, eu tenho uma mensagem de Deus para você e quero que você venha aqui em Mairi para eu lhe transmitir. Eu disse: vou não, vou nada, transmite por telefone. Não pode ser por telefone, tem que ser pessoalmente, então vem a senhora. Mas mais nada, quem é que recebeu a missão de transmitir uma mensagem? Não foi a senhora? Foi. Se a senhora não transmitir, Deus vai cobrar de quem? Não é da senhora? Então vem cá e transmite. Não vou. Agora, consulta ao Senhor. Ela veio. A missão era séria. Ela veio. Consulta ao Senhor. Provoca aí o vizinho e fala com ele: consulta ao Senhor. Pergunta para Deus. Enquanto Deus não ligar a luz verde, não avance. Enquanto Deus não disser sim, não vá. Enquanto Deus não falar, não vá. Esses dias, dando posse a obreiro em congregação, um camarada chegou para mim no dia da posse, no dia da inauguração do cruzeiro: pastor, quem vai ser o pastor do cruzeiro? Eu disse: não sei, no dia. Aí eu conversei com o obreiro para ir para o cruzeiro, e ele falou: quem vai ser o meu co-pastor? Eu disse: não sei. Quando eu conversei com o co-pastor disse assim: quem vai ser o pastor? Eu disse: não é da tua conta. Deixa Deus conduzir esse negócio. Nós vamos enviar missionários. Diga amém, irmão. Se eu estou falando que nós vamos enviar missionários, você fica calado? Nós vamos enviar missionários. Eu preciso de missionários para a nossa igreja na Suíça. Já chegou gente: pastor, fulano é o nome, o pastor, eu tenho chamada, pastor, Deus me disse, tá bom, deixa ele dizer para eu também. Aí ele me disse, quando ele me disse, eu chamei a pessoa de quem Jesus me disse e falei: é você. Mas pastor, eu preferia sertão. Preferia, mas Jeová apontou para o outro lado. No dia do culto de missões aqui, eu chamei representantes da África, da Ásia, da Europa, de onde mais? Do sertão. De repente, no meio da oração, Jeová diz assim: tem alguém para o Oriente Médio. No final do culto, um casal me procurou e disse: pastor, Deus está incomodando a minha alma, eu tenho vocação. E eu estava conversando com um outro obreiro para enviá-lo para um campo missionário lá na Ásia. Numa madrugada daquela
aquela, e Jesus me acordou com o nome do casal e o nome do país. Quando você consulta ao Senhor, Ele abre os caminhos e o diabo se mete, mas não impede, porque Deus prevalecerá sempre. Aleluia! Consulta ao Senhor, irmão. Eu tenho que parar. Ore e diga para Deus: Senhor, eu estou abrindo mão de todas as minhas vontades. Fazer essa oração aqui é muito fácil, mas na prática eu estou abrindo mão de todas as minhas preferências. Diante de ti não me importa o que me importa, só me importa o que tu queres. Estou abrindo mão de tudo agora. Deixei. Agora me dizes o que o Senhor quer. E se o que Deus quiser, Ele permitir você pegar de volta algumas coisinhas que você abriu mão, você pega de volta algumas coisinhas que você abriu mão, porque você já entregou. Então Deus não tem problema em te devolver. Mas preste atenção nisso. Quando você se entrega, tem coisas que Deus simplesmente não te devolve. Ficam para Ele, são dele. E não reclame do que Deus pediu de você, porque quando Deus te pede um lenço, Ele vai te dar um lençol. Quando Deus te pede um caldo de cana, Ele vai te dar um engenho. Quando Deus te pede fontes inferiores, Ele vai te dar fontes superiores. Quando Deus te pede um sacrifício, Ele vai te fazer pai de multidões. Não reclame do que Deus lhe pediu, apenas confie, porque Deus sabe honrar os seus. Fica em pé, por favor. Deixa eu falar duas coisas aqui para encerrar. Renove o seu pacto com Deus. Renove a sua aliança com Deus. Dá uma olhadinha no seu vizinho e fala com ele assim: volte para Jesus hoje. Não estou desviado não, pastor. Não falei que ninguém está desviado. Falei? Eu falei que alguém está desviado aqui? Eu só disse: volta para Jesus hoje. Renova o pacto. Projeta para mim aí os versículos de número 20, capítulo 23, versículo 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Todo mundo concordou. Renove o seu pacto com Deus. E sabe o que significa renovar o pacto? Significa voltar à palavra. Versículo 2. Quando você renova a sua aliança com Deus, você volta à palavra. Irmão, tem um versículo na Bíblia. Esse versículo, desculpe eu usar esse termo, é uma esculhambação. Jesus botou palavra. Nesse versículo Jesus disse assim: ó, eu vou lhe dar um cheque em branco, assinado, mas você não preenche antes da hora, você só preenche quando chegar nesse nível aqui. João 15, parece-me que é o versículo 5. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha que negócio. Jesus disse: pedireis tudo. Diz comigo aí, tudo. Mas volta. Se vós estiverdes em mim, se vocês estiverem embrenhados em mim, se vocês estiverem submersos em mim, encharcados de mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
Não me pedireis alguma coisa, não me pedireis se pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. Ah, camarada, aqui Jesus exagerou, aqui Jesus abusou. Ele está dizendo: meu cheque especial está assinado e em branco, está na sua mão, mas você não pode preenchê-lo antes de chegar nesse patamar aqui. Quando você chegar, pode preencher com o que você quiser, que tem saldo. Volta à palavra. Renovar o pacto, além de voltar à palavra, é retirar de casa qualquer coisa que se reporta à maldição. Aí você, não vou ler, não vou citar, capítulo 23 inteiro. Josias saiu derrubando o altar, cortando árvores consagradas, derrubou prostíbulos em torno do templo, subiu no monte, derrubou altares lá no monte, destituiu sacerdotes, demitiu, dispensou, despejou, exonerou profetas, despachou levitas. Todo mundo que se contaminou com a idolatria foi mandado embora. Ezequias trouxe sacerdotes de outra cidade para o templo de Jerusalém, porque ele disse: nós renovamos o nosso pacto com Deus, então não vai ficar resquício da idolatria, nós vamos varrer a casa, só fica aqui aquilo que é santo ao Senhor. Aleluia. Renova o pacto. E quando você renovar o pacto, capítulo 23, versículo 21, restaure o culto. Onde há culto não há maldição. Por que culto? Por que eu vou para a igreja? Porque celebração é um princípio espiritual. Porque enquanto você adora, na tua casa tem algemas sendo quebradas. Porque enquanto você adora, tem fortalezas caindo. Porque enquanto você adora, Deus está abrindo emboscadas contra os teus inimigos. Porque enquanto você adora, Satanás vai batendo em retirada. O diabo não suporta ouvir um louvor saindo da sua boca. Você fica em casa mais tempo com a TV ligada na novela do que com o aparelho de som no louvor. Quando o diabo tenta perturbar a sua casa, você está lá com a vassoura, com a faca cortando cebola, fazendo salada, no escritório trabalhando, mas celebrando. Olha o que diz em Isaías 57: o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e os teus inimigos correrão como uma torrente de água. Aleluia! Não permanecerá maldição se você transformar a sua casa num ambiente de louvor e adoração. Louve, louve, louve. Você não vai chegar em casa agora com o marido dormindo, cantando alto, você vai arrumar uma confusão. Louva baixinho, louva no coração, louva com a mente. Mas o diabo não está ouvindo. E quem disse que é para ele ouvir? É para Deus ouvir. É para Deus ouvir. Não é o diabo que tem que ouvir, é o Senhor. E aí quando você está adorando no seu coração e você está chegando em casa, o diabo coloca um agente dele lá do inferno para lhe perturbar, um demônio para lhe oprimir. Mas você está chegando em casa adorando e dizendo: digno é o Senhor, digno
maligno é o Senhor, é só a alma. Mas Jeová ouviu, e ele olha para um dos anjos das hostes angelicais e diz: desce, vai na frente, antecipa a chegada do meu servo, quebra aquele laço, desmonta aquela barreira, expulsa, manda embora aquele espírito de perturbação. Pela adoração, milagres acontecem na sua vida. Adore a Deus aí, com as suas palavras. Se você não quiser abrir a boca, não abre, adore em silêncio, mas adore a Deus aí. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore. Sua adoração vai rompendo o céu. Adore.